Bom, vamos dar continuidade à aula de cálculos químicos. Agora a gente vai ver mol e volume molar. O mol nada mais é do que a unidade da química, tá? Então, quando a gente calcula a massa molecular ou então calcula a massa atômica e coloca a unidade em unidade de massa atômica ou unidade de massa molecular, o U, quando a gente fala para 1 mol, a gente vai falar para grama, tá? Então, quer dizer, o mol vai ser a quantidade de matéria de um sistema que contém um número determinado de partículas, que a gente chama de constante de Avogadro. E esse valor é sempre o mesmo, ou seja, para 1 mol de átomos, a gente vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Para 1 mol de moléculas, a gente sempre vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas o mol também pode estar relacionado com a massa molar, ou seja, o mol de qualquer substância, a gente sempre terá os 6 vezes 10 elevado a 23, podendo ser átomos ou moléculas. A gente aqui só vai tratar de átomos e moléculas, não vai tratar de outro tipo de partícula. Como também tem a massa atômica ou a massa molecular da substância em questão. Então, quando a gente fala do número de Avogadro, na realidade, o número de Avogadro é 6,023 vezes 10 elevado a 23. Só que eu não vou usar o 0,23 para facilitar os nossos cálculos. Eu só vou utilizar o número inteiro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos usar os exemplos. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o mercúrio. Então, o mercúrio é um átomo. Aí eu posso falar que um átomo de mercúrio, olhando na tabela periódica, ele é aproximadamente 201 unidades. Então, um átomo de mercúrio, a gente tem 201 unidades. Agora, ao invés de eu falar em um átomo de mercúrio, eu posso falar 1 mol de mercúrio. Aí, agora, quando eu falo 1 mol de mercúrio, eu posso dizer que 1 mol de mercúrio eu tenho 201 gramas, tá? Então, quer dizer, 1 mol é a massa atômica ou a massa molecular expressa em gramas. E como eu também, 1 mol de mercúrio, como mercúrio é um átomo, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Agora, por exemplo, o açúcar, que é a sacarose. 1 mol de açúcar, que a sacarose, a fórmula é C12H22O11, calculando a massa molecular da sacarose, que é carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16, então 12 vezes 12 mais 1 vezes 22 mais 16 vezes 11, calculando a massa molecular, eu vou ter 342 unidades. Então, isso é para uma molécula de sacarose. Agora, quando eu falo 1 mol de sacarose, eu posso dizer que eu tenho 342 gramas. E nessa mesma massa, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose. A água. Uma molécula de água, calculando a massa molecular dela, hidrogênio é 1, oxigênio é 16, eu vou ter 1 vezes 2, 2, mais 16 vezes 1, 16, 2 mais 16 vai dar 18 unidades. Agora, quando eu falo 1 mol de água, eu posso dizer que eu tenho 18 gramas. E em 18 gramas, como a água é uma molécula, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, sempre é isso, e a gente vai montar a nossa regra de 3. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Ele pede: determine a massa em gramas de 1 mol de Ca3PO42. Sempre quando o exercício pedir a massa para 1 mol ou a massa molar da substância química, quer dizer que a gente vai calcular a massa que a gente aprendeu a calcular, igualzinho que a gente aprendeu a calcular a massa molecular, tá? Então, a gente vai pegar Ca3PO42. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o parêntese, ou seja, vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. O Ca3 está fora do parêntese, vou repetir, Ca3. O fósforo está dentro do parêntese, vou multiplicar pelo número que está fora. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. O oxigênio está dentro do parêntese, vou multiplicar pelo número que está fora. 4 vezes 2, 8. Então, a fórmula vai ficar Ca3P2O8. Vou lá na tabela periódica e procuro as massas dos átomos. O cálcio é 40, o fósforo é 31
e o oxigênio é 16. Calculando a massa molar, então vai ficar 40 vezes 3, mais 31 vezes 2, mais 16 vezes 8. 40 vezes 3, 120, mais 31 vezes 2, 62, mais 16 vezes 8, 128. Isso daqui vai ser igual a 310 gramas por mol. Aí já está a minha resposta. Por quê? Porque o exercício está pedindo a massa de 1 mol. Então, para cada 1 mol, a gente tem a massa molecular expressa em gramas, que a gente acabou de calcular, o que a gente aprendeu de massa molecular. Então, a minha resposta vai ficar igual a 310 gramas por mol. Isso aí está dizendo que para cada 1 mol, eu tenho 310 gramas de Ca3PO42, que foi o que o exercício me pediu. Então, como é que eu vou fazer dessa maneira? Quando o exercício me pedir sempre para determinar a massa para 1 mol ou para determinar a massa molar. Agora, o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele fala: o Al2SO4 é utilizado para tratar a água da piscina. Determine o número de mols utilizados quando gastamos 68,4 gramas de Al2SO4 em uma piscina. Então, nesse caso agora, não está pedindo nem a massa molar e nem está pedindo para 1 mol. Ele está me dando uma massa diferente. Então, quer dizer, sempre quando ele não pedir ou a massa molar ou não pedir para 1 mol, a gente vai ter que montar a nossa regra de 3. E a gente sempre começa a regra de 3 pela segunda linha. Quer dizer, a regra de 3 sempre tem 2 linhas. Então, para organizar o pensamento de vocês, a gente sempre vai começar pela segunda linha. Ou seja, a segunda linha é: meu dado do problema está para X. Ou seja, o número que vem no enunciado do problema. O número que vem no enunciado do problema é 68,4. Então, começando pela segunda linha, eu vou começar com 68,4 gramas, está para X. Aí agora eu tenho que escolher quem eu vou colocar na primeira linha. A primeira linha é sempre a mesma coisa. Então, eu vou ter 3 colunas na primeira linha. Dessas 3 colunas, para a minha regra de 3, eu vou escolher 2. E qual que eu vou escolher? Depende do que o problema me dá e depende do que ele está pedindo, tá? Nesse daqui, então, ó, primeiro eu vou preencher a primeira linha. A primeira linha é sempre isso. 1 mol está para a massa molar, que é aquela massa que a gente calcula a partir dos dados da tabela periódica, que está para 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. No meu exercício, ele está me dando a massa, 68,4 gramas. Então, na primeira linha, eu vou ter que escrever a massa. E aonde eu tenho massa? Eu tenho massa na segunda coluna da primeira linha, ou seja, eu vou ter que calcular a massa molar da tabela periódica. Então, vou pegar o Al2SO4, vou tirar o parêntese, ou seja, vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então, o alumínio está fora, eu repito, vai ficar L2. O enxofre está dentro, então eu vou fazer 3 vezes 1, 3. E o oxigênio também está dentro. 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter 2 de alumínio, 3 de enxofre e 12 de oxigênio. Vou olhar na tabela periódica as massas dos átomos. Alumínio é 27, enxofre é 32 e oxigênio é 16. Fazendo os cálculos, eu vou ter 27 vezes 2, mais 32 vezes 3, mais 16 vezes 12. 27 vezes 2 vai dar 54. 32 vezes 3, 96. 16 vezes 2, 192. Somando isso tudo, vai dar 342 gramas por mol. Então, em cima dos 68,4 gramas, eu vou colocar a massa molar do Al2SO4, que deu 342. Agora, tem que colocar, quem eu vou colocar em cima do X? Aí eu tenho que olhar para a pergunta do problema. A pergunta do problema é: determine o número de mols. Então, em cima do X, eu vou colocar mol. Aonde que eu tenho mol na primeira linha? Eu tenho na primeira coluna 1 mol. Então, em cima do X, eu coloco 1 mol. Agora é só resolver a regra de 3, ou seja, multiplicar cruzado.
Então, eu vou ter 342x é igual a 68,4 vezes 1. Então, 68,4 dividido, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Dividido por 342. 68,4 dividido por 342 vai dar 0,2 mol. Está aí a resposta. Terceiro exemplo. Sabendo que a quantidade de lançamento diário de CO na atmosfera é de 5 vezes 10 elevado a 9 gramas, determine o número de moléculas que são lançadas na atmosfera diariamente. Então, novamente, a gente sempre começa com a segunda linha, ou seja, o dado do problema está para X, o número que vem no enunciado do problema. E o número que vem no enunciado do problema é 5 vezes 10 elevado a 9 gramas, está para X. 5 vezes 10 elevado a 9 gramas é massa, então em cima dele eu vou colocar a massa. Olhando para a primeira linha, eu vou colocar a massa molar do CO. Calculando a massa molar do CO, carbono é 12, oxigênio é 16. Então vai ficar 12 mais 16 vai dar 28 gramas por mol. Então, em cima do 5 vezes 10 elevado a 9, eu vou colocar 28 gramas. Agora o X. O X eu tenho que olhar para a pergunta. Ele pede, determine o número de moléculas que são lançadas. Então, ó, número de moléculas. Olha para a primeira linha que está em vermelho. Onde eu tenho moléculas? Na terceira coluna, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Então, em cima do X, eu vou colocar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Resolvendo a regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter 28x vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 9 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, x vai ser igual a 5 vezes 6, 30. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a 23, repete a base e soma os expoentes. 23 mais 9 vai dar 32. Então, eu vou ter 30 vezes 10 elevado a 32, dividido por 28. Como é que eu faço essa conta? Vou pegar o 30 e dividir por 28. E a minha resposta, eu vou repetir o resultado. Quer dizer, eu vou colocar o resultado que deu, 30 dividido por 28, e vou repetir o 10 elevado a 32. Então, 30 dividido por 28 vai dar 1,07. Repetir o 10 elevado a 32 moléculas. Essa é a resposta. Questão 4. Quer dizer, exemplo, né? Se sua assinatura escrita com grafite do lápis pesa 0,001 grama, determine o número de átomos de carbono existentes na sua assinatura. Então, novamente, a gente tem a primeira linha e a segunda linha, sempre começando com a segunda linha, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema. O número que vem no enunciado do problema é 0,001 grama. Então, eu começo com 0,001 grama, tá para X. Se ali é massa, na linha de cima, na primeira linha, eu tenho que colocar a massa molar do carbono. Então, olhando na tabela periódica, o carbono tem massa 12. Então, a massa molar do carbono vai ser igual a 12 gramas por mol. Então, em cima do 0,001 grama, eu coloco 12 gramas. X, ele pede, determine o número de átomos. Então, em cima do X, eu vou colocar átomos. Átomos, na primeira linha, é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, em cima do X, eu coloco 6 vezes 10 elevado a 23. Multiplicando cruzado, a gente tem 12x é igual a 0,001 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, x vai ser igual a 0,001 vezes 6 vai dar 0,006 vezes 10 elevado a 23 dividido por 12. Então, eu vou pegar o 0,006 e dividir por 12 e repetir o 10 elevado a 23 para a minha resposta. Então, vai ficar 0,0005 vezes 10 elevado a 23 átomos. Nas questões que eu pedi para vocês resolverem, eu aceito esse tipo de resposta, mas tem aluno que gosta de colocar em notação científica. Então, eu vou passar também para notação científica.
Andando com a vírgula para a direita, eu vou andar 1, 2, 3, 4 vezes para a direita. Ou seja, o 0,0005 eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 elevado a 23. Então, 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 23, repete a base, soma os expoentes. Menos 4 mais 23 vai dar 19. Então, eu posso dar a resposta como 5 vezes 10 elevado a 19 átomos também. Quinto exemplo. Para a prevenção da cárie dentária, recomenda-se a adição de fluoreto à água potável ou a fluoretação do sal de cozinha. Há necessidade de se acrescentar cerca de 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de fluoreto à dieta diária. Que quantidade em mol há nessa dose diária? Então, a gente começa com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema. E o número que vem no enunciado do problema é 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 gramas está para X. 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 gramas é massa. Então, em cima dele eu vou colocar a massa molar do fluoreto. Calculando a massa molar do fluoreto, que é o íon flúor, olhando na tabela periódica, a massa do flúor é 19. Então, 19 vezes 1 vai dar 19 gramas por mol. Então, em cima do 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, vou colocar 19. E o X, a pergunta, que quantidade em mol? Então, ele está pedindo número de mols. Então, em cima do X, mol, eu tenho na primeira coluna, eu vou colocar 1 mol. Multiplicando cruzado, eu vou ter 19x é igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1. Então, x vai ser igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 19. 1,9 dividido por 19 vai dar 0,1 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Pode passar para a notação científica, a resposta já pode ser essa, mas quem quiser passar para a notação científica, 0,1 vou andar com uma casa para a direita. Então, eu posso escrever como 1 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3. Repete a base, soma os expoentes. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Sexto exemplo. Num determinado tratamento de água, utilizou-se 3,55 vezes 10 elevado a menos gramas de Cl2 por litro de água. Determine o número de moléculas de Cl2. Então, eu começo com um dado do problema está para X, ou seja, um número que vem no enunciado do problema, que é 3,55 vezes 10 elevado a menos 4 gramas está para X. Se na segunda linha eu tenho massa, então na primeira linha eu vou colocar a massa molar do Cl2. Olhando o cloro na tabela periódica, a massa dele é 35,5. 35,5 vezes 2 vai dar 71 gramas por mol. Então, esses 71 gramas eu vou colocar em cima do 3,5 vezes 10 elevado a menos 4 gramas. X, ele pede para determinar o número de moléculas de Cl2. Então, em cima do X, eu vou colocar molécula. E na minha primeira linha, é na terceira coluna que está escrito molécula. Então, em cima do X, eu vou colocar o 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Multiplicando cruzado, eu vou ter 71x, vai ser igual a 3,55 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 6, vai dar 3,55 vezes 6, eu acho que vai dar 21,3. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 23, repete a base e soma os expoentes. Menos 4 mais 23 vai dar 19. Então, vai ficar 21,3 vezes 10 elevado a 19, dividido por 71. Vocês vão pegar o 21,3 e dividir por 71. Vai dar 0,3 e repetir o 10 elevado a 19. Então, essa daí já pode ser uma resposta. Passando para a notação científica. 0,3 você vai andar com uma casa para a direita. Então, eu posso escrever como 3 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 19.
Repete a base, soma os expoentes. Menos 1 mais 19 vai dar 18. Então, x é igual a 3 vezes 10 elevado a 18 moléculas. Sétimo exemplo. Um comprimido de aspirina contém 0,12 gramas de ácido acetil salicílico, que a fórmula é C9H8O4. Determine o número de moléculas do ácido contidas em um comprimido de aspirina. Então, novamente, a gente sempre começa com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema. Então, o número que eu tenho no enunciado do problema é 0,12 gramas. 0,12 gramas está para x. 0,12 gramas é massa. Então, na primeira linha, em cima do 0,12 gramas, vou colocar a massa molar do C9H8O4. Calculando a massa molar do C9H8O4. Olhando a tabela periódica, o carbono vale 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, vai ficar 12 vezes 9, mais 1 vezes 8, mais 16 vezes 4. 12 vezes 9, 108. 1 vezes 8, 8. 16 vezes 4, 64. 108 mais 8 mais 64 vai dar 180 gramas por mol. Então, em cima do 0,12, vou colocar o 180. X, ele pede para determinar o número de moléculas. Então, em cima do X, como é molécula, eu vou colocar o 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Multiplicando cruzado, eu vou ter 180x é igual a 0,12 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, x vai ser igual a 0,12 vezes 6 vai dar 0,72 vezes 10 elevado a 23, dividido por 180. 0,72 dividido por 180 vai dar 0,004, aí eu repito 10 elevado a 23 moléculas. Pode dar essa resposta, mas passando para a notação científica, eu vou andar 3 vezes para a direita, ou seja, 3 vezes com a vírgula para a direita. Então, eu posso escrever que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 23. Repete a base, soma os expoentes. Menos 3 mais 23 vai dar 4 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Bom, então a gente fez esses 7 exemplos, tá? Agora vamos para uma observação. O que vem ser observação? A gente pode relacionar em uma molécula com o seu número de átomos, ou seja, a gente pode relacionar o número de átomos com as moléculas desde que a gente respeite a proporção observada na molécula. Então, por exemplo, quando eu falo uma molécula de H2SO4, eu vou olhar para a quantidade de átomos que eu tenho nessa molécula. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio, e se eu pegar 2 mais 1 mais 4, vai dar 7 átomos no total. Isso eu estou falando para uma molécula de H2SO4. Agora, vamos supor que eu fale para 1 mol de H2SO4. O H2SO4 é uma molécula, então em 1 mol de H2SO4 eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que o exercício ele pode pedir átomos ao invés de pedir moléculas. E quando ele pedir átomos ao invés de pedir moléculas, você vai ter que pegar o 6 vezes 10 elevado a 23 e multiplicar pela quantidade de átomos que você tem naquela molécula. Então, por exemplo, se o exercício ele te dá 1 mol de H2SO4 e pede um número de átomos de hidrogênio, você vai ter que pegar o 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Isso porque é para 1 mol. Se ele pedir um número de átomos de enxofre, aí como você tem 1 átomo de enxofre, vai ter que pegar 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de enxofre. Se ele pedir a quantidade de átomos de oxigênio para 1 mol de H2SO4. Então, vai ter que pegar os 4 átomos de oxigênio e multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. E se ele pedir a quantidade total de átomos, quantos átomos há em 1 mol de H2SO4? Então, você vai ter que fazer,
2 mais 1 mais 4 vai dar 7. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quando é que eu faço isso? Quando ele me dá uma molécula e pede o número de átomos. Então, por exemplo, determine o número de átomos existente em 4,3 gramas de C6H14. Repara que o C6H14 é uma molécula. Então, a primeira coisa, a gente sempre começa com o mesmo raciocínio, só vai mudar uma coisinha, tá? Então, a gente sempre começa com o mesmo raciocínio, com a segunda linha. Ou seja, sempre começa com um dado do problema tá para X. Então, eu começo sempre com o número que vem no enunciado no problema. E o número que vem no enunciado do problema é 4,3 gramas está para X. 4,3 gramas é massa. Então, em cima do 4,3, na primeira linha, eu vou colocar a massa molar do C6H14. Calculando a massa molar do C6H14. Olhando na tabela periódica, o carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Então, vai ficar 12 vezes 6 mais 1 vezes 14. 12 vezes 6, 72. 1 vezes 14, 14. 72 mais 14, 86 gramas por mol. Então, em cima do 4,3 gramas, eu vou colocar 86 gramas. Agora o X, ele pede para determinar o número de átomos. Eu olho para a primeira linha ali, aonde que eu tenho átomos? Na terceira coluna, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Só que quando eu olho C6H14, ele é uma molécula, não é um átomo. Aí eu vou ter que pegar e somar os átomos que eu tenho naquela molécula, ou seja, eu tenho 6 átomos de carbono, mais 14 átomos de hidrogênio. 6 mais 14 vai dar 20. Por isso que eu multipliquei o 20 pelos 6 vezes 10 elevado a 23. Porque o C6H14 é uma molécula e ele está pedindo o número de átomos. Só vai fazer isso quando ele te der uma molécula e pedir o número de átomos. Se ele te der uma molécula e pedir o número de moléculas, não vai fazer. Se ele te der átomo e pedir o número de átomos, também não vai fazer. Só vai fazer quando ele te der uma molécula e pedir o número de átomos. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter 86x vai ser igual a 4,3 vezes 20 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 4,3 vezes 20 vezes 6 vai dar 516 vezes 10 elevado a 23 dividido por 86. 516 dividido por 86 vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Está aí a resposta. O segundo exemplo. Determine a quantidade de átomos existente em 3 mol de H2SO4. Novamente, ele pede a quantidade de átomos e te dá uma molécula. Então, você vai ter que pegar, somar os átomos que você tem naquela molécula e multiplicar pelo 6 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos começar a montar a nossa regra de 3. Sempre começando pela segunda linha. Com o dado do problema está para X, ou seja, um número que vem no enunciado do problema, que são 3 mols. 3 mols está para X. Se eu tenho 3 mols, na primeira linha eu vou ter que colocar mol. E onde que eu tenho mol na primeira linha? Na primeira coluna. Então, em cima do 3 mols, eu coloco 1 mol. X, ele pede para determinar a quantidade de átomos. Átomos é 6 vezes 10 elevado a 23. Só que o H2SO4 é uma molécula. Então, eu vou ter que contar a quantidade de átomos que eu tenho nessa molécula. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mais 1 átomo de enxofre, mais 4 átomos de oxigênio. Ou seja, eu tenho 7 átomos no total. Então, em cima do X, eu vou colocar 7 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Repara que nessa questão eu não calculei massa. Por que eu não calculei a massa da tabela periódica? Porque ele não está me dando massa e nem está pedindo massa. Quando ele não me der massa e não pedir massa, não precisa calcular a massa da tabela periódica, tá? Pode fazer direto. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter 1 vezes x, x, 3 vezes 7 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vai ser igual a 126 vezes 10 elevado a 23. Pode deixar assim, ou então, colocando em notação científica, vou andar com 2 casas para a esquerda. Então, 126 eu vou escrever como 1,26 vezes 10 elevado ao quadrado.
vezes 10 elevado a 23. Repete a base, soma os expoentes. 2 mais 23 vai dar 25. Então, 1,26 vezes 10 elevado a 25 átomos. Tá? E agora o último, que é o volume molar. O volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás, tá? Serve qualquer gás. A temperatura é 0 graus Celsius, passando de graus Celsius para Kelvin, esse valor vai dar 273 Kelvin, e a pressão é 1 atm. Então, sempre quando estiver nessas condições, a gente fala que está nas condições normais de temperatura e pressão, que é chamado de CNTP. E o valor é sempre o mesmo, que é 22,4 litros. Tá? Então, a gente pode montar a nossa primeira linha como padrão da seguinte maneira: 1 mol, eu tenho a massa molar, que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, e que nas CNTP eu tenho 22,4 litros. Então, vamos, por exemplo, como é que a gente vai aplicar isso? Continua do mesmo modo. A gente vai organizar em primeira linha e segunda linha, e sempre começar pela segunda linha. Então, primeiro exemplo. O gás SO3 é um poluente atmosférico responsável pela formação da chuva ácida. Determine o volume em litros ocupado por 4 mols desse gás na CNTP. Então, a gente tem, agora eu acrescentei mais o volume, 22,4, mas continua com o mesmo raciocínio. A gente tem a primeira linha e a segunda linha. Começando pela segunda linha, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema. E o número que vem no enunciado do problema são 4 mols, então eu começo com 4 mols está para X. Se na minha segunda linha eu tenho 4 mols, em cima de 4 mols eu vou colocar mol. Mol na minha primeira linha é na primeira coluna, então em cima dele eu vou colocar 1 mol. A pergunta, ele pede para determinar o volume em litros. O volume eu tenho na minha quarta coluna, que é o 22,4 litros. Então, em cima do X, eu vou colocar 22,4 litros. Multiplicando cruzado, 1 vezes X, eu tenho X, 4 vezes 22,4. Então, X vai ser igual a 89,6 litros, tá? Repara que nesse exemplo eu também não calculei massa. Por quê? Porque ele não está me dando massa e não está pedindo massa. Só calcula a massa se ele me der massa ou pedir massa. Então, agora, a nossa primeira linha ela é composta de 4 colunas. Dessas 4 colunas, eu sempre vou escolher 2 para eu montar minha regra de 3. Sempre começando pela segunda linha, com o dado do problema tá para X. Aí, dependendo do que o problema me deu e que ele está pedindo, eu vou escolher a primeira linha. Então, o segundo e último exemplo, eu tenho, determine o volume ocupado por 14 gramas de N2 na CNTP. Novamente, a gente vai colocar primeira linha e segunda linha. Começando pela segunda linha, com o dado do problema está para X, ou seja, um número que vem no enunciado do problema. E o número que vem no enunciado do problema são 14 gramas de N2 está para X. 14 gramas é massa, então agora sim eu vou calcular a massa molar do N2. Calculando a massa molar do N2, olhando na tabela periódica, o nitrogênio vale 14 gramas, então eu vou fazer 14 vezes 2, que vai dar 28 gramas. Então 28 eu vou colocar em cima do 14, que é a massa molar do N2. O X, ele pede para determinar o volume. Volume está na última coluna, na quarta coluna, que é 22,4 litros. Então, em cima do X, eu vou colocar 22,4 litros. Multiplicando cruzado, eu vou ter 28x é igual a 14 vezes 22,4. X vai ser igual a 14 vezes 22,4, 313,6. Dividido por 28, x vai ser igual a 11,2 litros. Bom, então aqui terminou a aula de cálculos químicos. Tenho a lista de exercícios para vocês fazerem, para vocês poderem me entregar, tá? Bons estudos para todos!